Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à nossa primeira aula, né? A aula da disciplina de armazenagem e movimentação de materiais. A primeira aula que tem como tópico aí sistemas de armazenagem, tá? Ao longo dessa disciplina a gente vai falar sobre alguns tópicos envolvendo o armazenamento, ou seja, estruturas, equipamentos, embalagem e alguns temas também complementares, como manuseio de materiais perigosos, alguns pontos também de layout. E aí a gente tem hoje como esse tópico introdutório, né? Porque a gente vai falar um pouco dos conceitos iniciais, alguns princípios iniciais da parte de armazenagem, esse tópico aí dos sistemas de armazenagem. Então, vamos lá. Bem, pessoal, esse tema, né, a armazenagem, essa prática de armazenar produtos, né, ela é bem familiar, acho que de todo mundo, né, independente de ser numa empresa, né, eu sei que alguns de vocês já trabalham na área, a gente já citou aqui, mas se eu perguntar, por exemplo, acredito que todos vocês têm um processo, né, realizam a atividade de armazenar comida, por exemplo, fazem feira, né, materiais de limpeza, né, ou armazenar roupas, né, suas roupas. Então, assim, Professor, no nosso... Oi, tá com a imagem fora de foco. a maior? Sim, dos slides. Não é pequenininha não, que você está olhando? Não. Eu botei em tela cheia. Sim. Você me fixou, não? Porque eu estou aparecendo duas vezes aí. Aí tem uma tela de um slide normal e a outra tá no embaçado, que teoricamente era para estar aparecendo na minha foto, que é aquele problema que eu tinha falado. Veja aí se você não está fixado em mim. Aliás, eu tô com a embaçada. Oi? Eu tô com a imagem embaçada. Tem mais alguém com a imagem assim? Quem tá? Não, aqui tá normal. Aqui. Mas dá para ver, professor. Dá para ver? Certeza? Dá. Ele tomou um hoje. Minha tá normal. Beleza. A imagem embaçada é a que fica da webcam. Isso, a imagem embaçada é a da webcam, que teoricamente seria eu, Consegui Seria. agora, professor. Pronto, beleza. Era o que? Era o óculos? Nem sei se você usa óculos, mas enfim. Vamos para frente. Então, esse processo de armazenar, né, armazenar as coisas, é um processo bem comum, né, um processo que todo mundo faz aí, diferentes coisas ao longo do dia, no seu trabalho, independente de onde você trabalha e se você trabalha. E isso, pessoal, já existe há muito tempo, né, se vocês lembrarem aí das civilizações antigas, né, que a gente estudou lá no colégio, na aula de história, né, a gente já falava muito sobre questões de armazenar, trocar produtos. Tá, não sei se vocês lembram lá, os fenícios, essa galera aí. Então, assim, até antes disso, né, já existia muita questão de armazenar para utilizar depois, armazenar para trocar, chegou um momento de armazenar para vender. E a ideia é sempre essa, tá? O armazenamento de produtos nada mais é do que você guardar alguma coisa, né, produtos, itens, enfim, para você utilizar isso depois, né? Esse utilizar depois pode ser vender, consumir, trocar, tanto faz. Mas é basicamente isso, você guardar para utilizar depois. Trazendo um pouco para a nossa área já, né, para a área da logística, quando a gente fala de armazenamento, a gente pode armazenar diversos tipos de itens, né? A gente pode armazenar produto, matéria-prima, componente, a gente vai listar aqui alguns para vocês, tá? Uma coisa muito importante com relação, inclusive, à nossa disciplina, né? Quando a gente fala de logística, pessoal, alguém até comentou aqui no começo, muitas vezes o pessoal associa a logística, sei lá, um depósito, né, a um centro de distribuição, a um armazém, a um almoxarifado. E não é só isso, né? Inclusive, né, existe alguns exemplos que a gente vai falar aqui ao longo da disciplina que envolvem áreas diferentes. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, ó, produção e comercial. Né? O que eu estou chamando de produção, a título de exemplo? Uma fábrica. Né? Então, dentro de uma fábrica, e aí pode ser uma fábrica de automóvel, de alimento, de mangueira, de roupa, uma fábrica.
dentro de uma fábrica, nós vamos ter ali o pessoal de logística, né? E vamos ter ali o processo de armazenamento. O armazenamento de matéria-prima para abastecer a produção e o armazenamento dos produtos acabados depois da produção, tá? Então, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala de logística, a gente pode estar falando, inclusive, de uma fábrica, né? Não necessariamente uma empresa, uma distribuidora, né? E a gente pode estar falando de uma empresa que trata ali de área comercial, que pode ser uma distribuidora ou pode ser, por exemplo, como eu falei aqui para vocês, que a gente vai usar muito, o exemplo do supermercado, né? Que é uma coisa que, acredito eu, que uma coisa mais comum do dia a dia de vocês, né? Se não do dia a dia, mas acho que todos aqui já foram no supermercado ou frequentam o supermercado, seja ele no bairro, seja ele uma grande marca, ou seja ele um atacadão da vida. Então é uma coisa comum aí de vocês utilizarem. E sim, também nesses locais nós vamos ter ali a área, o setor de logística, beleza? Porém, independente de ser fábrica ou empresa que visa ali a distribuição, comercialização para o cliente final, a ideia do armazenamento é a mesma, tá? É você guardar para utilizar depois e guardar principalmente porque você não sabe se, caso não guarde, você vai ter depois. Então, assim, pensem em uma fábrica, né? Uma fábrica, ela guarda a matéria-prima porque quando ela for produzir, ela precisa da matéria-prima, né? Algumas empresas estão utilizando, não sei se vocês já ouviram isso, né? Se não ouviram, vão ouvir esse semestre na disciplina de qualidade. Algumas empresas, elas utilizam o chamado estoque zero, né? Muito comum, começou lá no Japão, Toyota e tal, estoque zero. O estoque zero não é 00 sem nada, tá? O estoque zero é um estoque extremamente reduzido. Porém, você trabalhar com estoque reduzido é uma coisa extremamente arriscada, né? Porque se o seu fornecedor tiver qualquer problema, e eu não falo nem de falta de compromisso, eu falo de problema. Imagine que você tem um fornecedor que está trazendo um carregamento ali de, sei lá, de Recife para Maceió, pela BR e, sei lá, né, tombou alguma coisa na estrada, para tudo. Um deslizamento, para tudo. Fecharam a BR, para tudo. E aí você pode ficar desabastecido. Então, existe ali uma incerteza com relação à entrega desses produtos, né? Então, no que se refere à matéria-prima, existe a incerteza do seu fornecedor não entregar a matéria-prima. Com relação à comercial, à distribuição, também existe incerteza do seu fornecedor não entregar o produto pronto, né? Então, assim, eu sou no supermercado e eu não vou querer ter estoque, né? Então, eu vou estar sempre ali sendo reabastecido pelos meus fornecedores, né? E à medida que as coisas estão acabando, já tem fornecedor chegando, repondo. E aí, assim, também existe muita incerteza, porque se o fornecedor atrasar, você, mais uma vez, terá problema de abastecimento, de disponibilizar aquele produto para o seu cliente, né? E, assim, todo mundo aqui é cliente. Todo mundo aqui foi, será cliente de alguma coisa, né? Lembrando, mais uma vez, aí o supermercado. E acho que ninguém aqui gosta de chegar no local, procurar um determinado produto e não tem, está faltando, por exemplo. Então, a ideia do armazenamento é justamente essa. Suprir essa incerteza para que esse tipo de coisa não aconteça. Beleza? Seja numa empresa eu disse, né? De distribuição, de comercialização de itens, determinados itens, né? De várias áreas, ou uma empresa de produção. Pode ser uma prestação de serviço, enfim, qualquer tipo de empresa. E aí, pessoal, como eu falei, né? A gente pode armazenar diversos tipos de itens, né? Desde matéria-prima, isso aqui, mais uma vez, muito comum na parte de produção, né? Então, você vai armazenar o que a gente chama de insumos, são aqueles produtos que vão ainda passar por um processo de transformação, aço, madeira, alumínio, polietileno, né? Que faz o plástico, enfim, qualquer tipo de matéria-prima. Produtos em processo, tá? Então, são produtos que já passaram por alguma etapa dessa transformação, mas não estão completamente prontos, né? Então, em vez de ferro lá, bruto, você já transformou ele em chapas, né? Geralmente, quando a gente está no presencial, eu utilizo muito o exemplo das carteiras, né? Da sala. Acho que vocês não tiveram contato com elas, mas pensem em carteira de colégio qualquer, né? Então, geralmente tem uma parte ali de madeira ou de plástico, tem o ferro,
Então, imagine que cada setor ali meio que vai fazendo a sua parte, né? E esses produtos eles vão ficando prontos, mas a cadeira ela está em processo de fabricação, certo? Então, seria aí a parte do produtos em processo. Material para embalagem, né? Existem algumas empresas que, inclusive, fabricam as suas embalagens, e aí considera embalagens, inclusive, os pallets, né? A gente vai falar um pouco sobre pallets. Não sei se todo mundo já teve contato e sabe exatamente do que é um pallet, acho que muitos de vocês sim, mas muitas empresas fabricam, muitas empresas compram ali dispositivos para embalagem, né? Caixa, plástico para filmar, fita, pallets, tudo isso muitas vezes as empresas podem precisar. Se a gente lembrar mais uma vez de fábrica, elas vão ter ali a necessidade realmente real disso aí para embalar o seu produto depois de fabricado. Produtos acabados são produtos que passaram ali por um processo total, né, de transformação, e aí estão prontos para ser comercializado para o seu cliente, né? Então, pode ser qualquer coisa, computador, celular, copo, sapato, bolsa, qualquer coisa. Componentes, mais uma vez, muito comum na parte de fábrica, né? Componentes são peças, subconjuntos aí de um produto qualquer, então tipo porca, parafuso, rela, prego, alguma coisa nesse sentido. Materiais para manutenção, mais uma vez como em fábrica, mas também em empresas de distribuição, né? Algumas empresas de distribuição, por exemplo, têm um setor de manutenção para frota, né, para caminhões e para equipamentos de movimentação. Algumas outras empresas terceirizam isso aí. Mas se sua empresa tiver, né, a parte de manutenção, ela vai precisar ali de materiais para manutenção, né, lâmpada, correia, fio, enfim, qualquer coisa, nesse sentido. A mesma coisa, ferramentas, pulando aqui esse tópico, a mesma coisa, ferramentas. Se você faz o processo de manutenção, você vai precisar também de ferramentas. E também tem aqui armazenamento de materiais para expediente, né, que basicamente toda empresa precisa. Papel, caneta, tinta para impressora, esse tipo de coisa. Tá? Então, esses seriam aí os itens, alguns itens, né, que a gente pode armazenar no âmbito de empresas, independente do tipo de empresa. Ok, gente? Passando para frente, antes de a gente avançar um pouco mais em alguns princípios, eu trouxe para vocês aqui uma diferença, né, uma provocação, digamos assim, com relação a uma dúvida que vai e vem, aparece no nosso meio, né, que é tipo assim, qual é a diferença prática, conceitual, digamos assim, de armazenagem e estoque? Muitas vezes as pessoas utilizam o termo como sinônimo, e assim, no dia a dia, né, tem algumas pessoas aqui que trabalham na área, né, e no dia a dia, ok, né, vocês vão ver que muito do dia a dia das empresas, as empresas têm as suas até manias, né, seus vícios, seus códigos, isso é normal. Mas de uma maneira geral, existe sim uma diferença em quando você fala assim, armazenagem, o estoque. E aí, assim, tem uma dica já aí, mas quem me diria aí qual é a diferença? Eu acho que a armazenagem é o processo que eu usei para guardar determinado produto. Certo. E o estoque? O estoque é o conjunto dos produtos guardados em um determinado local. Isso. Alguém mais? Não? Mas é isso mesmo. Estoque, pessoal. Armazenagem é um processo. Ou seja, a armazenagem envolve... Imagine a situação. Você está recebendo o produto do seu fornecedor. Chega lá uma carreta para descarregar o produto, sei lá, celular. Vamos dar um exemplo aqui. Celular. Estou olhando para o celular. Descarregou o celular. No momento que ele chega, você vai ter que conferir, né? Descarregou a carreta, começa ali o processo de armazenamento. Conferir, se precisar separar a carga, direcionar onde é que vai ser aquela carga, pegar com equipamento de movimentação, levar para o local certo.
colocar na estrutura de armazenagem, codificar aquele produto, né? Deve ter algum tipo de identificação dentro da empresa, preservar aquele produto, né? Existem alguns produtos que precisam ser levados para locais abertos, alguns produtos precisam ficar em locais refrigerados, alguns produtos precisam ficar em locais congelados, preservar esse produto até o momento que ele vai sair, que aí vai ser mais uma vez conferido, retirado. Então, tudo isso envolve armazenagem. Armazenagem é um processo, tudo que envolve o processo de guarda daquele produto a partir do momento que ele chega até o momento que ele vai sair. Tudo isso aí é armazenagem. Estoque nada mais é do que o produto, né? Ou o grupo de produtos, como alguém comentou aqui, não vi exatamente, esqueci quem foi que comentou. Mas é o produto ou um grupo de produtos que você tem ali no seu armazém, né? No seu depósito, no seu almoxarifado, no seu centro de distribuição. Então, eu tenho lá 100 pallets de caixas de celular. Pronto, esse aí é o meu estoque, 100 caixas de pallets de celular. A armazenagem envolvendo esse processo todo, como eu disse, vai desde o recebimento, conferência, pega equipamento, escolhe o local, armazena, preserva, retira, confere, tudo isso aí é armazenagem, tá? Então, existe sim essa diferença entre armazenagem, como está aí colocado, é um processo todo, e estoque, a gente está falando especificamente do produto. Por ser um processo, geralmente a gente chama armazenagem, né, as atividades de armazenagem de sistema de armazenagem, que é basicamente o nosso tópico de aula. E aí, como eu falei, envolve uma série de coisas como localização, dimensionamento de área, espaço físico, que é o layout, recuperação do estoque, estruturas, equipamentos, preservação, identificação, conferência, etc, 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 etc. Tá? Então, tudo isso aí compõe o sistema de armazenagem, que tem como objetivo conservar, né, os produtos estocados. E aí, assim, lembra que eu falei, depois que colocou lá, alguns produtos precisam ser mantidos em locais refrigerados, alguns congelados, inclusive alguns a gente tem que ter cuidado, né, para não ficar, uma das coisas importantes que a gente tem, não poder colocar caixas, por exemplo, encostadas em paredes, principalmente em paredes que levam sol, que levam umidade, porque isso pode passar para o produto, não colocar produtos, né, de alimentos perto de produtos de limpeza, porque pode contaminar o produto de alimentos, né? Algumas coisas assim, pessoal, tipo isso que eu acabei de falar, não deixar alimentos perto de limpeza. São regras básicas que eu acho que estão até implícitas, né? Tipo assim, mais uma vez, pensem na casa de vocês, né? Se você tiver espaço, lógico, né? Se tiver como, normalmente, alimento fica em um lugar, limpeza fica em outro lugar, certo? Nem que seja num local mais aberto, a parte de limpeza. Se vocês observarem também isso, em um supermercado, limpeza fica em um corredor que não é o mesmo corredor que está alimentos, tá? Porém, se vocês tivessem a oportunidade de visitar alguns locais, né, vocês iriam ver que nem sempre essa regra é obedecida na parte do armazenamento, né? A gente realiza alguns trabalhos, principalmente quando está lá no presencial, dos meninos, vocês, né, visitarem empresas e se depararem com situações que as caixas, estruturas empilhadas, uma em cima da outra, ninguém sabe exatamente o que é, limpeza junto com alimento e tudo misturado. Acontece, tá? Acontece. E parece ser uma coisa simples, né? Uma regra básica que a gente faz e nem percebe, né? Ou percebe, mas nem processa mais tanto, porque é uma coisa tão natural. Mas isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ao longo da disciplina, a gente vai tratar de alguns pontos como esses, assim, que são pontos que talvez vocês já tenham visto, mas não tenham ainda processado, né, de uma forma mais crítica sobre aquela situação, sobre aquela prática, sobre aquela ferramenta, enfim, sobre aquela organização. Então, a gente vai falar algumas coisas assim, para que vocês criem um olhar diferente, né? A gente até comenta aqui que muitas vezes, como a gente usa muito supermercado, né? Os alunos, quando vão depois para o supermercado, começam a analisar assim, as coisas, fica todo mundo doido, né? Assim, isso aqui tá errado, isso aqui devia estar assim, eita, não, isso aqui devia estar do jeito tal. Mas é isso, tá?
querendo ou não, é um bom exercício quando você está em algum local, né? Você analisar, começar a analisar se tá, o corredor está muito estreito, está muito largo, se aqui está muito alto, está muito baixo, enfim. Algumas coisas que vocês podem analisar e a gente vai discutindo isso ao longo da disciplina. Outro ponto, né, que a gente também falou aqui, é a questão de codificar, identificar. Cada empresa tem o seu formato de identificar. Né? Às vezes isso é feito em código de barra, né? Bipando lá, tal. Às vezes é feito com código de barras, mas tendo que imprimir, né? Com impressora normal, enfim. Cada empresa trabalha ali com a sua forma, mas normalmente todas as empresas, todos os produtos, eles precisam estar identificados e codificados no armazém. Redução de custos, e aí a base central de tudo, tá? Eu costumo dizer que se você quiser se destacar na empresa, dar uma solução, dar uma ideia, procure alguma coisa que vá reduzir custo, né? As empresas estão o tempo todo tentando reduzir custo, né? Inclusive isso é muitas vezes justificativa das empresas para tomar medidas que não são as mais corretas, tipo, desde demissão, a deixar de vender alguma coisa, enfim. Se a gente pensar em empresas de produção, né, fábricas, sei lá, por exemplo, chocolate. Quem come aqui consome barra de chocolate. Há alguns anos atrás, uma barra de chocolate, acho que tinha 200 e alguma coisa de gramas. Hoje em dia, acho que é 80, 90. Então, isso aí é uma forma de redução de custo, né, que nem sempre agrada ao cliente, mas é uma forma de tentar reduzir custo. Então, as empresas estão o tempo todo tentando reduzir custo. Então, se você tem alguma ideia, né, que vai gerar isso na empresa, pode sugerir, porque vai ser muito bem aceito e vai dar uma visibilidade muito boa ali para você. Otimizar e reduzir áreas de armazenagem, né? Então, isso também é importante. A gente vai falar um pouco disso quando eu for tratar de equipamentos de movimentação. Imagine que você tem um espaço muito grande e você não precisa daquele espaço todo, né? Tudo bem que você já tem o espaço, é dono daquele espaço, mas não é porque tem disponível o espaço todo que você precisa usar tudo, né? Você não vai precisar, se você colocar tudo espalhado, muito espalhado, ok, vai ficar tudo muito bem organizado, ok, mas a sua empilhadeira vai ter que, ou sua paleteira vai ter que rodar muito mais do que precisaria, se vai ser tudo mais próximo, né? Mais próximo de um jeito que fique, logicamente, operável, né? Que nada seja comprometido. Né? Tem empresas, a gente já visitou, por exemplo, empresas que têm um espaço muito grande, mas que eles não utilizam tipo a metade do espaço lá atrás, deixa para armazenamento de pallet, alguma coisa assim, e utiliza só a parte da frente, mas eles tinham que outro espaço lá, porque eles pensam em expandir futuramente, etc. e tal. E integração, né? Muito importante é a questão de integração de informação, principalmente se você utilizar ali fornecedores fixos, precisa ter esse volume e essa sinergia de troca de informação. Isso aí vai resultar, né, uma boa operação, um bom sistema de armazenagem, a gente já falou, diminuição de custo, melhorar a qualidade do produto, porque, né, se você consegue realizar todos os processos, né, de conferência, de preservação, de matéria-prima, por exemplo, você consegue garantir a qualidade do seu produto acabado. Né? Então, se você mantém ali a preservação, por exemplo, correta do produto acabado, você garante a qualidade daquele produto. E acelerar ritmos de trabalho. Né? Mais uma vez, dando exemplo de uma fábrica. Imagine que uma fábrica decidiu colocar o estoque de matéria-prima muito distante da área de produção. Isso vai fazer com que você gaste muito tempo. Então, isso aí é uma decisão incorreta, digamos assim, no processo de armazenagem. O ideal é que fique próximo. Então, decisões como essa podem acelerar ou atrasar, né, se for uma decisão ruim, o ritmo dos trabalhos. Redução do acidente de trabalho, né, e aí vocês podem pensar, aquele exemplo que eu dei, né, de você espalhar demais o seu armazém, espalhar demais as coisas lá dentro e tal, isso vai fazer com que o seu operador de empilhadeira rode muito mais, se canse muito mais, e à medida que ele está rodando, fica mais propenso a acontecer algum acidente, né? Não sei se alguém aqui já visitou CDs, né, centros de distribuição, que são maiores, né, eles têm um volume muito grande de empilhadeiras passando
a ponto de ser sinalizado, né? A gente já visitou lá com alguns alunos, a gente já foi, por exemplo, CD da Carajá, CD de Tupã, né? E é tudo muito sinalizado no chão, para você saber onde é que você tem que andar, é tipo uma cidade com calçada, porque o tráfego ali é muito intenso, viu? Empilhadeira rodando para lá e para cá, então, se tiver desorganizado, né, vai ser mais propenso a acidente. Desgaste de equipamento, mesma coisa, né? Se você fez o equipamento rodar demais, o operador rodar demais, vai desgastar. Problemas de separação, né? Menor número no caso de problema de separação, e se você identificou, codificou da forma correta, isso vai ser reduzido. E no final das contas, né, atendimento ao cliente, melhorar o nível de atendimento ao cliente. Como eu já disse, todo mundo aqui é cliente, todo mundo gosta de ser bem atendido, e o bem atendido envolve, inclusive, receber o produto no tempo certo, ou o produto na qualidade correta. Ok? Com relação ao sistema de armazenagem, né, como instalar, como escolher, eu coloquei aqui para vocês ó, que não existe uma fórmula pronta, né, e você vai ter que analisar vão ter que fazer algumas considerações com base em o tipo de produto que você trabalha, o tipo de empresa, enfim. Coloquei aqui alguns pontos para vocês que vão interferir, digamos assim, nessa escolha do sistema, tá? Primeiro, uma coisa muito importante de se observar, né, é a questão de planejamento para o futuro. Eu acabei de falar que da empresa que a gente visitou, que tinha um espaço muito grande e aí, assim, ela não utilizava, mas ela tinha uma projeção de crescimento. Isso é interessante, por quê? Porque quando você vai montar um armazém, ou quando você vai comprar, por exemplo, uma estrutura para armazenar seus produtos, você tem que pensar no futuro. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, vou até citar isso mais para frente novamente. A gente também já visitou uma empresa, não vou citar qual, tá? Para não expor. A gente já visitou uma empresa grande daqui, que o armazenamento funcionava da seguinte forma: ela tem uma fábrica, né, atrelado ao armazém. Então, imaginem a situação: o produto sai da fábrica, pronto, chega lá para armazenar. Aí você coloca lá na estrutura. Quando chegar um produto mais novo, que foi fabricado, ele precisa tirar o que está armazenado, colocar no pátio, armazenar o mais novo e depois colocar o outro de novo. E depois, toda vez que chega alguma coisa nova, ele tem que fazer isso. Tira, bota, vai lá, por conta da questão de validade, etc, etc. Tudo isso está acontecendo por conta do tipo de estrutura que ele escolheu, porque não considerou que poderia ter de crescimento no futuro. Então, tem que ser considerado, tá? Vou detalhar um pouco mais quando a gente falar de estruturas, porque vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Uma coisa muito importante, quando você vai adquirir, por exemplo, máquinas, é pensar na questão da flexibilidade, né, dessas máquinas e equipamentos, né, até que ponto elas atendem às suas necessidades hoje e também de futuro. Então, tem algumas máquinas que elas operam até a altura X, talvez não seja interessante para vocês. Tem algumas empilhadeiras que não são ideais para áreas externas, né? Só roda bem se for em área interna, né? Então tem que se pensar isso também. Tem que se pensar com relação aos softwares que vai ser utilizado. Se é que vai ter algum software, né? Ou se vai ser alguma planilha, tal, isso tem que ser considerado para se montar ali um sistema adequado. Não adianta eu querer, sei lá, utilizar um Palm, né? Ou um celular, alguma coisa assim, e a minha empresa trabalha com planilha só. Vai ser um pouco mais complicado de você integrar. É possível? Sim, é possível, mas é mais complicado. Você vai ter que pensar no produto, né, em si, e aí você vai ter que pensar o estado físico ali daquele produto, se é um sólido, se é um líquido, se é pesado, se é leve, se é grande, se é pequeno, tudo isso vai ter que ser considerado. E, por fim, você vai ter que considerar quantas vezes esse material ele é manipulado, ou seja, movimentado e a frequência que isso acontece. Aqui, a gente chega num princípio básico e importantíssimo da área de armazenagem, né, que é o princípio da carga unitária. Tá? Então, assim, observem que tudo isso, né, gira em torno de você tentar melhorar a sua operação, reduzir o tempo, reduzir custo,
E aí, uma das ideias, né, já praticadas há muito tempo, é que se você tem frações muito pequenas de produtos para armazenar, carregar, descarregar, é muito mais interessante que você junte essas frações pequenas numa fração maior, e isso se chama carga unitária, ou unitizar uma carga. Né? Só para dar um exemplo prático, imagine que vocês têm ali várias caixas de algum produto, e em vez de você ter que carregar um caminhão baú, sei lá, uma carreta normal, com um monte de caixa por caixa, caixa por caixa, caixa por caixa, você vai gastar muito mais tempo, né, nesse processo do que se, ao invés de carregar caixa por caixa, eu coloquei, sei lá, 8 caixas em cima de um pallet, filmei ali e movimentei um pallet. Aí depois fiz a mesma coisa com outro pallet, movimentei outro pallet, outro pallet. Então, nesse processo vai ser muito mais rápido. Quando eu precisar descarregar, mais uma vez, vou descarregar um pallet, que automaticamente eu estou descarregando várias caixas juntas. Então, esse é um princípio aí fundamental, digamos assim, da prática de armazenagem, que é o princípio de unitizar carga, né? Transformar frações menores em uma carga maior, em uma fração maior, ou seja, tornar único, né? Tornar único, certo? Então, unitizar nada mais é do que tornar único. Uma coisa menor, tornar uma única coisa maior. Isso aí vai facilitar a questão da movimentação, né? E aí, quando a gente fala de movimentação, a gente está falando também de carga e descarga, mas a movimentação aqui, principalmente voltada para a parte interna do armazém, de alocar esse produto ali na estrutura, proteger a carga, né? Então, se eu tenho várias caixas soltas, é mais fácil de, sei lá, uma caixa cair, alguma coisa danificar. Geralmente, quando você junta caixas, você vai filmar aquelas caixas, e elas ficam ali mais juntas, ficam automaticamente mais protegidas. Otimizar o espaço do armazém, né? Porque como vai estar tudo ali meio paletizado, você consegue padronizar, né, essa questão. E automaticamente, como reflexo aí, né, aumentar a produtividade e a velocidade da operação. Porque você está aumentando ali a capacidade de carregar e descarregar mais rápido, de movimentar mais rápido. Então, você vai melhorar a produtividade de quem está operando ali naquele local e a velocidade dessa operação. Né? Para se unitizar uma carga, né, se decidir como é que vai ser unitizado, por exemplo, eu vou colocar caixas em um pallet, ok, mas quantas caixas? O que é que a gente tem que considerar? Aqui, ó, só para mostrar alguns exemplos, né, ó, como eu falei, caixas em um pallet, nesse exemplo aqui, a gente tem 4 caixas em um pallet, aqui tem algumas bobinas, ó, também está em um pallet, e aqui nós temos 3 tonéis, também em um pallet. Observe que é muito mais rápido movimentar dessa forma, com o pallet, né? A empreendedora chega aqui, ó, com o garfo, do que ter que movimentar uma caixa de cada vez, ou uma bobina de cada vez, ou um tonel de cada vez. Como eu ia falando para vocês, quando a gente vai unitizar cargas, eu tenho que considerar o peso do produto, né? Quão pesado ele é, para decidir, mais uma vez, usando o exemplo da caixa no pallet, quantas caixas eu consigo colocar, não só o peso, mas como o volume, né? Ou seja, quanto de espaço aquilo ali ocupa, né? Lembrando daquele exemplo clássico, né? Que é 1 quilo de ferro é a mesma coisa do que 1 quilo de isopor, em relação a peso, tá? 1 quilo de ferro é 1 quilo de isopor, é 1 quilo e 1 quilo. Em compensação, se eu pedir para você segurar 1 quilo de ferro, provavelmente você vai fazer isso com as mãos. Se eu pedir para você segurar 1 quilo de isopor, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade. Não porque é pesado, mas porque vai ser isopor até umas horas ali para você segurar. E vai ser um pouco difícil, né? Porque isopor é muito leve e daqui que tenha 1 quilo vai ser um pouco complicado. Então, tem que se considerar o peso e tem que se considerar o volume. Tem que se considerar as dimensões, se é grande, se é pequeno, se tem ponta, se não tem ponta, se tem uma puxada para cá, se é fino, se é grosso, enfim, tem que se considerar tudo isso também. Se é perecível, né? Então, se estraga, se tem algum problema com relação à validade ou não. Se é frágil, né? Então, permite juntar, colocar um em cima do outro, é vidro, tem que ter algum cuidado com relação à movimentação, né? Armazenamento,
a embalagem que eu vou utilizar, questão de periculosidade, né? Tenho que utilizar algum tipo de EPI específico, tem que ter algum cuidado com o manuseio. A gente vai ter uma aula específica sobre materiais perigosos. Existem produtos, pessoal, quem trabalha com essa área, né, tem que cumprir ali uma série de exigências e das mais rigorosas que vocês possam imaginar, até porque existem produtos que são muito perigosos, né? A gente vai falar um pouco disso mais na frente, numa das nossas aulas, mas tem produto, por exemplo, que se entrar em contato com o ar, ele explode. Né? Então, imagine aí o cuidado que você tem que ter com isso. Só entrar em contato com o ar normal, o negócio pode explodir. Então, tem que ter cuidado. O estado físico, né, se é líquido, você vai guardar e juntar de um jeito diferente. Se é uma coisa for líquido, se for sólido, se for gasoso. E a questão de compatibilização, né, que é aquela questão do alimento com a limpeza, né, se eu posso juntar, se eu não posso, enfim, tudo isso tem que ser considerado. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, seguimos. Dito isso, considerado aí esses pontos, vamos falar então algumas formas de unitizar as cargas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre paletizar, auto-unitizar, blocagem, pré-lingagem e containerização. Não sei se vocês já ouviram alguns desses termos, talvez alguns sim, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, o mais comum, talvez o mais utilizado, é a paletização. E o que é paletizar, ou uma carga, ou uma paletização? Nada mais é do que você unitizar utilizando pallets, né? Aquela foto que a gente mostrou lá atrás, né? Tinham caixas num pallet, bobinas num pallet, tambores num pallet. Então, nada mais é do que você colocar unidades menores em um pallet, né? Então, pallet, né, para quem não conhece, a gente vai mostrar aqui alguns, é aquela estrutura de madeira lá, de madeira é o mais comum, tá? Tem outros materiais, que serve justamente para acomodar esses produtos, né? Da forma que você possa unitizar ali aquela carga. A maioria, como já tem aqui, a maioria de madeira, mas tem outros materiais, tá? Alumínio, plástico, a gente vai mostrar, inclusive, alguns desses para vocês. Uma coisa muito importante, quando se fala de pallet, tá, pessoal? É isso aqui, ó. Classificação de pallet, nomenclatura do pallet, PBR, tá? Isso aqui vocês têm que saber, tá? Não porque vai cair na prova, mas porque vai cair na vida. Vai uma hora ou outra, isso aqui vai aparecer na sua vida. Se você trabalhar com coisas paletizadas, né? Lógico. O que é um pallet PBR, né? Primeiro que PBR é nada mais é do que pallet padrão brasileiro, né? PBR. Nem tem um R aqui, né? Mas é pallet padrão brasileiro, tá? De P e o BR do Brasil. E aí o que significa isso? Nada mais é do que uma nomenclatura de dimensões, tá? Quando eu estou falando que um pallet é PBR, eu estou querendo dizer que ele é um pallet que mede 1,20 de comprimento e 1 metro de largura. 15 centímetros de altura é a regra, basicamente, quase para todos os pallets. Mas existem pallets de diferentes tamanhos, né? Vocês vão ver aí, pallet grande demais, pequeno demais. Mas, quando se fala de pallet PBR, e por que existe isso? Porque grande parte das operações que a gente tem hoje com pallet no Brasil envolvem pallets PBR. Então, quando você for comprar algum local pallet, você vai ver que a empresa pode dizer assim, a gente trabalha com pallet PBR. Ou se for contratar um transporte, né, um autônomo para realizar algum tipo de transporte, você vai provavelmente ouvir uma adequação dele em termos de capacidade voltados para pallet PBR. Tá? Então, é importante sim que vocês saibam isso, porque pode ser que vocês se deparem com essa questão de alguém comentar assim, pallet PBR, e você tem que saber que o que ele está querendo dizer é que é um pallet que mede 1,20 por 1.
Então, importante saber. Vai cair na prova também, de alguma forma, mas mais do que pela prova, pelas atividades, é importante saber, como eu disse, para a vida. E aí, vamos entender um pouquinho das classificações dos pallets, né? Então, um pallet, ó, ele pode ser classificado com o atual número de entradas. O que é que eu estou chamando de entradas? Né? Eu estou chamando de entradas locais que a minha empilhadeira, a minha paleteira, pode colocar ali seus garfos. Vou mostrar para vocês, tá? Então, quantas entradas? Ele pode ser de 2 entradas e ele pode ser de 4 entradas, tá? Com relação ao número de faces, o que é uma face? É o local onde eu posso colocar produtos, tá? Então, ele pode ser de uma face ou de 2 faces. Quem tiver aí tentando imaginar, eu vou mostrar, tá? Uma foto aqui. Com relação ao material, os principais, né? Madeira, plástico e metal. Metal geralmente é alumínio, mas pode inclusive ser outro. Mas vamos lá. O pallet de 2 entradas, como eu disse, nada mais é do que 2 possibilidades que eu tenho de colocar os garfos da minha empilhadeira. Certo? A empilhadeira, geralmente ali você tem 2 garfos, né? E aí, vou botar aqui como se fosse a empilhadeira, fazer um desenho. Certo? Imagina que essa empilhadeira, a empilhadeira tem 2 garfos, e aí eu coloco o meu pallet aqui. Isso aqui são as caixas, tá? O meu pallet vai chegar já. Estou muito bom para desenho não, né? Mas o pallet é aqui. Ó, ficou bom. Então, eu posso colocar o garfo da empilhadeira tenho duas possibilidades para colocar o garfo da minha empilhadeira. Isso vale de 2 entradas. Se forem 4 entradas, eu tenho 4 possibilidades de entrar o garfo. Como eu disse, né? Se for uma face, um local para uma superfície, apenas uma superfície para colocar o produto. Se for em 2 faces, eu tenho 2 superfícies, é um pallet inclusive mais reforçado. Mas deixa eu mostrar a foto aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então vamos lá. Pallet 2 entradas. Entradas está relacionado à possibilidade que eu tenho de colocar garfos da empilhadeira. Então eu posso chegar com a minha empilhadeira. Oi. Esse é o quê? Esse é aquele de uma face, né? Esse é de uma face. Isso, de uma face. Certeza. Então eu posso colocar o garfo da empilhadeira aqui, ó, nesta posição. Eu tenho a possibilidade de colocar aqui. E eu tenho a possibilidade de colocar o garfo da empilhadeira por aqui. Empilhadeira, paleteira, tá? Tudo faz. Então eu tenho 2 possibilidades, por isso 2 entradas. Eu não consigo colocar o garfo da empilhadeira aqui, ó, tá vendo? Tá fechado aqui. Automaticamente tá fechado do lado de lá. Então são 2 entradas, porque é aqui, ó, nesse buraco aqui. Daqui, ó. E automaticamente do outro lado também tem. Então tem 2 entradas. Quando é 4 entradas, é assim, ó. Eu posso colocar o garfo da empilhadeira por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Os 4 lados eu tenho a possibilidade de colocar o garfo da minha empilhadeira. Com relação à face, para colocar produto, eu só posso colocar produto, caixas, ó, nessa posição aqui em cima, nessa superfície aqui. Porque embaixo, ó, observe que aqui é aberto, ó, vazado, totalmente vazado. Se eu colocar uma caixa aqui, ainda tem essa madeira aqui no meio, vai ficar um em cima do outro, não tem como fazer, tá? Mesma coisa aqui, ó, como alguém comentou aí. Então eu só tenho essa possibilidade de colocar produtos, ou seja, só tenho uma face. Nesse outro caso aqui, ó, observe que ele é todo fechado em cima, então eu posso colocar produto aqui e eu posso colocar aqui. Logicamente, se eu virar o pallet, né? Não vou colocar de cabeça para baixo. E aqui eu tenho até comentado aqui com vocês que ele é mais reforçado, né? Porque você pode aumentar a vida útil do seu pallet, seguindo mais ou menos aquela ideia do colchão, né? Se você for num vendedor de colchão, o cara vai dizer para você, vire seu colchão a cada 6 meses, eu acho que é 6 meses, não lembro. Cada 6 meses, já estou perdendo, né, meu colchão. A cada 6 meses você vira de um lado, depois você vira de cabeça para baixo, depois você vira de novo ele para o outro lado. Ou seja, isso vai fazer com que você aumente a vida útil do seu colchão. Aqui você também tem que aumentar aí a vida útil do seu pallet, né, se você utilizar de um lado e do outro.
Deu para entender aqui com as fotos o que é um pallet de 2 entradas, 4 entradas, de uma face de 2 faces? Agora ficou melhor com a foto. Aí eu já estava aí confabulando, né? Imaginando. Alguém não entendeu? Pode falar, tá, gente? Se não entender. Sem problemas. Professor, poderia explicar novamente, por favor, essa parte das faces? Posso? Deixa eu apagar aqui esse monte de desenho. Só a face ou tudo? Só essa parte do pallet de uma face e de 2 faces. Tá. Ó, o que é uma face em um pallet? Nada mais é do que o local onde você consegue colocar produtos, certo? Então, imaginem que aqui, ó, tem esse pallet, tem esse monte de ripazinha aqui, ó, que permite que... imagine que eu vou colocar caixas aqui em cima, tá? Então, esse monte de ripa que tá aqui, ó, possibilita e vai dar segurança para que eu coloque aqui as minhas caixas aqui em cima. Observe que essas ripas aqui eu não tenho na minha parte de baixo, aqui, ó. Então, se eu virar esse pallet de cabeça para baixo, né, ao contrário, o que é que vai ter aqui? Vai ter essas ripas na parte de baixo, mas vai ter uma madeira aqui, uma madeira no meio e outra madeira aqui, ó. Eu não vou ter essas ripas aqui. E automaticamente eu não vou conseguir colocar muito bem as minhas caixas. E também depois vou ter um pouco de dificuldade para levantar esse pallet do chão. Então, na prática, eu só tenho essa única face aqui para colocar produtos. Mesmo que eu vire o pallet ao contrário, né, de cabeça para baixo, né, eu não tenho como colocar. Aqui, ó, ele está completamente fechado aqui nessa parte. Então, eu consigo colocar as minhas caixas aqui em cima, com segurança. E aqui embaixo, observe que ele também é fechado. Então, se eu virar esse pallet de cabeça para baixo, ao contrário, eu vou ter essa mesma superfície aqui. Eu vou conseguir, mais uma vez, colocar os meus pallets tranquilamente, e as minhas caixas tranquilamente, com segurança. Então, eu tenho a face de cima, que é essa daqui, e tenho a face de baixo, que é essa daqui. Nesse caso, eu só tenho a face de cima. Embaixo não tenho nada. Tá, digamos que vazado aqui. Tá? Então, por isso, é uma face e esse outro aqui, 2 faces. Deu para entender? Sim, professor. Obrigada. Nada. Alguém ainda com alguma dúvida pode falar, viu, gente? Fico com dúvida não. Ô, professor, tem uma dúvida. Por que utilizam mais o palete de madeira nas empresas? Porque, vamos para o próximo capítulo. Porque é a matéria-prima mais fácil. Querendo ou não, se você comparar, por exemplo, um pallet de madeira com um pallet de plástico e de metal, se eu pedir para você fazer um pallet de madeira, você faz, né? Assim, confio no seu potencial. Não sei se vai ficar rigorosamente dentro do padrão, mas você consegue fazer. Se eu pedir para fazer um pallet de plástico, já vai complicar, né? Um pallet de plástico num processo normal de pallet, aqui é um exemplo de pallet de plástico. Deixa eu passar lá. A gente tem desse até lá no IFAL. E para fazer um pallet de metal é ainda mais difícil, né? Então, assim, a regra, o principal motivo de você utilizar mais madeira é a questão da matéria-prima ser mais fácil, tá? Inclusive, se utiliza madeira em casos que seria mais indicado utilizar outro tipo plástico, por exemplo. Mas para não precisar muitas vezes comprar tipos diferentes de pallet e tal, o pessoal, em regra, utiliza madeira. Tem plástico, tem ferro, tem ferro. Mas é muito mais comum você ver pallet de madeira. Respondeu? Sim, professor, obrigada. Beleza. Então, assim, pallet de madeira, né, como a gente está falando aqui, uma das principais matérias-primas, o principal tipo de pallet que você vai ver por aí.
né? Inclusive, a gente usa muito, hoje em dia, né? Se usa muito pallet para outras áreas, né? Como decoração, né? Hoje tem cama de pallet, sofá de pallet, enfim. E você também vê muito pallet em ferro velho, né? Porque existem pallets descartáveis, né? Então, se você for lá, você vai encontrar muito pallet, principalmente de madeira. A questão da desvantagem dele, né? É a durabilidade, no sentido de que madeira, muitas vezes, ela é mais frágil, né? Então, imagine que você vai transportar, utilizar uma pallet de madeira para uma carga que vai ficar refrigerada. Isso aqui é madeira, né? Umidade, não é bom para madeira. Então, acaba interferindo. Essa questão da manutenção e reposição é um ponto negativo, porque isso aqui quebra, né? Essas ripas aqui, elas quebram. Em compensação, ela apesar de ser um ponto negativo, é muito mais fácil você reparar um pallet de madeira do que outros tipos. Tem alguns que você não consegue, tipo pallet de plástico, você não consegue reparar. Quebrou, já era, né? Quebrou, tchau, tem que trocar. Pallet de plástico, ele tem um baixo custo, tá? Ele não é caro, se você comparar com o metal, por exemplo. Ele é resistente à umidade e à água, né? Então seria mais indicado, por exemplo, para itens refrigerados, ó. Mas pelo menos o que a gente visitou aqui de item refrigerado, que eu lembro agora, da maioria das empresas utilizavam madeira mesmo. Ele é mais leve, isso é um ponto positivo, tá? Porque a gente vai falar disso no terceiro semestre, que o transporte está muito relacionado à questão de peso, né? Então, se o seu pallet mais leve é uma coisa boa, e não tem, ele é superfície lisa, né? Então, ele não tem tipo prego, ou ele não solta aquelas farpas que a madeira solta, que pode danificar a sua carga. Em compensação, esse fato de ele ser liso, ele é escorregadio, né? Tem que ter um pouco mais de cuidado com a amarração e movimentação disso aí. E a questão da durabilidade, no sentido de que se quebrar, como eu falei, já era, né? Você não vai conseguir remendar um pallet de plástico, né? Botar no fogo para juntar, não dá. Pallet de metal, geralmente o metal é o alumínio, tá? Então, são situações bem específicas que você vai utilizar de madeira, de metal, só se você realmente precisar disso, né? Ele aguenta mais carga, em compensação ele é bem mais pesado, né? Então, aquela questão de para o transporte, isso é muito ruim, né? Porque já fica um peso muito grande só dos pallets. Uma outra situação muito comum de se utilizar ele é a questão da temperatura, né? Se você tem uma carga de uma temperatura muito alta, você vai precisar utilizar ele, porque tanto no plástico vai derreter e a madeira também vai comprometer. E ele também é mais durável, porque o metal em si é mais durável. Porém, o custo é muito caro, tá? Pallet de metal muito caro. Então, só se realmente precisar, né? Coloquei aqui alguns alimentos, farmacêuticos, temperatura, mas assim, só se for uma coisa realmente de extrema necessidade. Beleza? Então, a gente fecha aqui o palletização. As outras formas de unitizar a carga. A auto-unitização, tá? E aí o próprio nome já está dizendo basicamente do que se trata, né? Quando a gente fala de auto-unitização, nada mais é do que utilizar o próprio produto para unitizar. Então, é criar aquelas pilhas, né? Não sei se vocês já viram, né? Em locais, por exemplo, que comercializa farinha, açúcar, aquele de fardo, que eles ficam geralmente empilhados um em cima do outro, né? Não tem nada ali. No máximo, você pode colocar um pallet no chão, para não ficar em contato com o chão. Mas depois disso, é produto em cima de produto, saco em cima de saco. Você geralmente coloca um na vertical, um na horizontal, para ficar meio amarrado, né? Para a gente fazer uma amarração, mas é basicamente isso, tá? É um processo normalmente feito manual, né? Ou com o auxílio ali de um carrinho, né? Geralmente é isso. Você pode até utilizar empilhadeira, mas não é tão comum, não. A não ser que você tenha que colocar alguma plataforma, alguma coisa. Ó, um exemplo, esse aqui, ó. Observe esse aqui. Ele tem uns pallets aqui, ó, embaixo. Para que o produto não fique no chão, né? Mas depois, ó, é só fardo, tá? Vertical, horizontal, horizontal. Vertical, horizontal, não tem mais nada. Então, é uma pilha de
não sei exatamente o que é isso aqui, mas são alguns fardos. Oi. Não. E aqui de madeira, né? Mesma coisa com relação à madeira. Próximo seria a blocagem. Tá? A blocagem, pessoal, ela é muito parecida com a autolitização. A diferença é que aqui sim eu vou utilizar cargas em cima de pallets, certo? Então eu tenho cargas que estão em pallets em cima de cargas que estão em pallets. E aí eu consigo fazer a movimentação ou por içamento, né? Por engaje, por içamento, guindaste, alguma coisa, ou por empilhadeira, tá? Então, ó, um exemplo aqui, ó, para vocês. Essa foto aqui. Observe que neste armazém aqui todo, eu não tenho nenhuma estrutura. Né? Toda a minha carga está blocada, né? Estou falando de blocagem, então toda a minha carga aqui está blocada. É um termo bem comum da área. Existem, inclusive, alguns locais que, tipo CDs da vida, alguns centros, né, de distribuição que tem uma parte em estrutura e tem uma parte de carga blocada. Então, observem aqui, ó, que eu tenho uma carga que está em um pallet e logo em cima dela eu tenho outra carga que está em pallets, mas não está em nenhuma estrutura. É carga com pallet em cima de carga com pallet. Aqui também eu tenho uma carga no pallet e logo em cima eu tenho outra carga com pallet. E aí operando com empilhadeira, porque se tem pallet, né, eu consigo colocar empilhadeira normalmente aqui nos espaços, tá? No tipo de pallet. Então, isso aqui seria a carga blocada. Próximo seria a pré-lingagem. Tá? Então, a pré-lingagem é muito comum em portos. Tá? A gente não tem muito esse tipo de operação aqui. Nosso porto aqui ele é predominantemente voltado para combustível, açúcar, fertilizante. E agora, passageiro também, né? Que a gente está crescendo. Mas a pré-lingagem é muito comum em portos, né, que vai fazer a movimentação da carga por suspensão, você vai levantar a carga, içar a carga, e aí a pré-lingagem nada mais é do que você pegar essa carga e fazer uma amarração com fitas ou com cordas, ou tipo uma rede, né? Então aí você passa essa rede na carga, junta essa carga, essas unidades menores, passa essa fita, passa essa rede, coloca uns anéis, né, e aí você vai puxar, digamos assim, essa carga e movimentar ela. Então, basicamente é isso. Você pega a carga, faz ali, junta essa carga, passa, nesse caso aqui são as fitas, né? Poderia ser uma rede completa, amarra tudo e depois você tem ali um processo de elevação dessa carga para movimentar, certo? Então, aqui, nesse formato, é uma pré-lingagem. E por último, para a gente fechar, temos a containerização, que é quando você junta a carga, monetiza a carga, utilizando esse dispositivo aí, bem comum, né? Inclusive está sendo muito utilizado também em outras áreas, né? Hoje nós temos hotéis de container, né? Lojas de container, mas o container nada mais é do que um dispositivo, né, que a gente utiliza para armazenar e transportar produtos. É inclusive um dos principais meios de transporte para produtos, movimentação internacional, né? Movimentação de exportação, ela é feita muito com base em navios, né? Então, se não for grão, que aí vai para o porão do navio, né? Ou combustível, líquidos, que também vai para o porão do navio, fertilizante, vai para o porão do navio, geralmente os outros tipos de produtos são movimentados em containers, tá? A gente vai falar muito mais de container no terceiro período também, quando falar de modagem de transporte, e falar especificamente do modal aquaviário. Mas, é como eu disse, você tem como colocar basicamente todos os tipos de produtos dentro de containers, né? A gente vai ver que existem, inclusive, tipos diferentes de container, e esse container pode ser transportado, né? Movimentado de um navio direto para um trem, de um trem direto para uma carreta, e assim sucessivamente, tá? Assim como os pallets, eles também têm padronizações em relação a tamanho, mas isso aí é assunto do próximo semestre. Aqui, ó, uma operação com container, temos aqui um trator, né, de container, aqui esse equipamento aqui é um RTG, a gente vai falar disso também no próximo semestre. E aqui um container de avião, tá, que é um pouco diferente, inclusive o material
para que seja transportado em avião. Ok, gente. Ó, 9h01. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo que não doutor, ficou filé. algo tranquilo, Professor. tranquilo? Oi, pode falar. Essa aula gravada vai estar no cigarro. Sim. Eu esqueci de falar sobre isso, né? A aula gravada fica no Cigar, tá? Eu só não consigo postar na mesma hora, porque tem que baixar, geralmente tem que cortar alguma coisa do começo e tal. Mas aí ela vai ficar sempre lá no Cigar. Tá certo. E- Obrigado, bom final de semana. E a Valeu. disponibilidade do material que foi Também utilizado? lá no Cigar. Também no Cigar. Fica em PDF? Uhum. Em PDF? PDF. Esse conteúdo Mas- de hoje eu não consegui ver, não. Não conseguiu ver? Mulher, você vai ter isso agora, quando eu termino. No cigarro? Conseguindo ver. No cigarro, não consegui, não, velho. Sim, não, mas aí eu coloco depois. Sim. Você que você não tinha conseguido ver a aula que eu tava falando aqui. Não, assisti toda. Certo. Dúvidas? Tá aqui do ladinho. Nenhuma, professor. Tudo ok pra mim, né? Tudo certo, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Não, pessoal aperreado aí, né, pra sextar. Ok, gente, então era isso o nosso primeiro tópico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode postar lá no grupo também do WhatsApp, como eu disse, né? Vou tentar responder. Nosso próximo encontro, terça-feira, tá? Até lá já vai estar todo o material no Cigar dessa aula, normalmente. E a gente se encontra na terça. Bom final de semana para vocês, boa sexta-feira aí para todo mundo. Qualquer dúvida podem falar. Até mais, prazer imenso estar com vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tá, boa noite.